Você já parou para pensar que Deus não faz nada por acaso? Cada palavra que Ele pronunciou, cada mandamento que Ele estabeleceu, cada ritual que Ele ordenou ao povo de Israel carrega em si uma mensagem profunda, uma revelação do seu caráter e do seu plano eterno para a redenção da humanidade. E talvez uma das maiores provas disso esteja escondida justamente onde muitos não esperariam encontrar: nas festas judaicas estabelecidas no livro de Levítico, capítulo 23. Quando lemos aquele capítulo pela primeira vez, podemos facilmente pensar que são apenas rituais antigos, celebrações de um povo distante, tradições de uma cultura que não nos pertence mais. Mas a verdade é muito maior do que isso. Aquelas festas não eram apenas comemorações religiosas. Elas eram sombras, profecias encenadas, ensaios dramáticos do que Deus faria através de Jesus Cristo. Cada festa apontava para um momento específico na obra redentora de Deus. Cada celebração revelava uma etapa do plano divino que começou na eternidade passada e culminará na eternidade futura. Deus ordenou a Israel que celebrasse 7 festas principais ao longo do ano. 7, o número da perfeição, da completude divina. E essas 7 festas estavam divididas em 2 estações, a primavera e o outono. 3 festas na primavera, uma festa solitária no verão e 3 festas no outono. Esse arranjo não era acidental. Ele revela a estrutura do plano de Deus para a humanidade, dividido em 2 grandes vindas do Messias. A primeira vinda, onde Jesus cumpriu as festas da primavera, e a segunda vinda, onde ele cumprirá as festas do outono. Vamos começar pela primavera. A primeira festa é a Páscoa, conhecida em hebraico como Pessah. Ela era celebrada no 14º dia do primeiro mês do calendário judaico, o mês de Nissan. Naquela noite solene, cada família israelita deveria sacrificar um cordeiro sem defeito, aplicar o sangue desse cordeiro nas ombreiras e na verga da porta de suas casas, e então comer a carne do cordeiro assada no fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. Por que tudo isso? Porque naquela noite, em Êxodo capítulo 12, Deus passaria pelo Egito executando juízo sobre todos os primogênitos da terra. Mas onde ele visse o sangue do cordeiro na porta, ele passaria por cima daquela casa. O sangue era o sinal da proteção divina. O cordeiro morria no lugar do primogênito. Era substituição, era expiação, era redenção através do sangue. E quando você entende isso, quando você realmente compreende o significado da Páscoa, você percebe que estava olhando diretamente para Jesus Cristo. Porque no 14º dia de Nissan, aproximadamente 1500 anos depois daquela primeira Páscoa no Egito, outro cordeiro foi sacrificado. Não um cordeiro comum, mas o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como João Batista o identificou em João capítulo 1, versículo 29. Jesus Cristo foi crucificado exatamente no dia da Páscoa, na mesma hora em que os cordeiros pascais estavam sendo sacrificados no Templo de Jerusalém. Ele era o cordeiro sem defeito, sem pecado, sem mácula. E o seu sangue, aplicado pela fé em nossos corações, nos protege do juízo de Deus que virá sobre o mundo. A Páscoa era uma profecia, e Jesus a cumpriu perfeitamente. Mas a história não termina aí. No dia seguinte à Páscoa, começava a segunda festa, a festa dos pães asmos, que durava 7 dias. Durante essa semana inteira, nenhum fermento poderia ser encontrado nas casas dos israelitas. Eles deveriam comer apenas pão sem fermento. Por quê? Porque o fermento, na Bíblia, é símbolo do pecado, da corrupção, da impureza que se espalha e contamina tudo ao redor. Deus estava ensinando ao seu povo que a redenção exige separação do pecado, santificação, pureza. E, novamente, isso aponta diretamente para Cristo. Ele foi o pão sem fermento. Ele viveu uma vida completamente sem pecado, e quando ele foi sepultado, seu corpo foi colocado em um túmulo novo, onde nenhum homem havia sido posto, conforme registrado em João capítulo 19, versículo 41. Ele estava separado, santo, puro, mesmo na morte. A festa dos pães asmos nos lembra que a salvação não é apenas perdão, mas também transformação. Somos chamados a viver em santidade, separados do fermento do mundo. E então chegamos à terceira festa da primavera, a festa das primícias.
Essa celebração acontecia no primeiro dia da semana após o sábado da Páscoa. Naquele dia, o sacerdote deveria pegar o primeiro feixe da colheita de cevada, o primeiro fruto maduro, e movê-lo diante do Senhor como oferta. Esse gesto simbolizava a consagração de toda a colheita a Deus. As primícias eram a garantia de que haveria uma colheita completa. E aqui está a glória. No primeiro dia da semana após a Páscoa, enquanto os sacerdotes em Jerusalém estavam movendo o feixe das primícias diante de Deus, Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Ele se tornou as primícias dos que dormem, como Paulo declara em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20. A ressurreição de Jesus é a garantia, a promessa absoluta de que todos aqueles que estão nele também ressuscitarão. Se as primícias ressuscitaram, a colheita completa virá. A morte foi vencida, o túmulo foi derrotado e temos esperança. 50 dias depois da festa das primícias, chegava a quarta festa, Pentecostes, também chamada de Festa das Semanas ou Shavuot. Essa era a celebração da colheita completa do trigo. E mais uma vez, a precisão de Deus é perfeita. Exatamente 50 dias depois da ressurreição de Jesus, conforme narrado em Atos capítulo 2, o Espírito Santo desceu sobre os discípulos reunidos em Jerusalém. Línguas de fogo pousaram sobre cada um deles, e eles começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito lhes concedia. Naquele dia, 3.000 pessoas se converteram. A colheita havia começado, a igreja nasceu. O Espírito Santo foi derramado para habitar em cada crente, capacitando-os, guiando-os, transformando-os. Pentecostes não foi um acidente, foi o cumprimento profético de uma festa estabelecida por Deus séculos antes. Essas 4 primeiras festas foram cumpridas na primeira vinda de Jesus Cristo: Páscoa, Pães Asmos, Primícias e Pentecostes. Cada uma delas aconteceu exatamente no dia profetizado, no momento certo, conforme o plano de Deus. E se as primeiras 4 festas foram cumpridas com tamanha precisão, o que isso nos diz sobre as 3 festas restantes? Elas ainda estão por vir. Elas apontam para a segunda vinda de Cristo. E é aí que a história fica ainda mais profunda. Depois de Pentecostes, há um longo intervalo no calendário festivo judaico. 4 meses de silêncio, nenhuma festa. E esse intervalo representa exatamente o tempo em que estamos vivendo agora, a era da Igreja, o tempo da graça, o período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Deus não está em silêncio, mas Ele está esperando. Ele está reunindo seu povo de todas as nações, construindo sua igreja, chamando homens e mulheres ao arrependimento e à fé. Mas um dia, esse tempo terminará, e então as festas do outono serão cumpridas. A quinta festa é a festa das trombetas, conhecida em hebraico como Rosh Hashanah. Ela acontecia no primeiro dia do 7º mês e era marcada pelo toque de trombetas por todo Israel. Era um dia de alerta, de convocação, de preparação. E a Bíblia nos diz que o retorno de Jesus será anunciado exatamente assim, com o som da trombeta. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 17, Paulo escreve que o Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. A festa das trombetas aponta para o arrebatamento da igreja, o momento glorioso em que Jesus voltará para buscar os seus. 10 dias depois da festa das trombetas, vinha a sexta festa, o dia da expiação, Yom Kippur. Esse era o dia mais solene do calendário judaico. Era o único dia do ano em que o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, o lugar mais sagrado do templo, onde a Arca da Aliança estava guardada e onde a presença de Deus habitava. Naquele dia, o sumo sacerdote oferecia sacrifícios pelo pecado de todo o povo. Ele aspergia sangue sobre o propiciatório, cobrindo os pecados de Israel por mais um ano. Era um dia de juízo e misericórdia, de confissão e perdão. E veja como esse ritual era solene e reverente. O sumo sacerdote não podia entrar no Santo dos Santos de qualquer maneira. Ele precisava se preparar por dias, purificar-se, vestir roupas especiais de linho branco. Ele amarrava uma corda em sua cintura antes de entrar, porque se ele entrasse com pecado não confessado, a glória de Deus o mataria instantaneamente,
e os outros sacerdotes precisariam puxá-lo para fora pela corda, pois ninguém mais poderia entrar naquele lugar. Ele levava o incensário com brasas ardentes e incenso, criando uma nuvem de fumaça que cobria o propiciatório, para que ele não olhasse diretamente para a glória de Deus e morresse. E então, com reverência e temor, ele aspergia o sangue do sacrifício 7 vezes sobre o propiciatório e diante dele. Esse era o momento mais intenso do ano para Israel. O povo ficava do lado de fora do templo, jejuando, orando, confessando seus pecados, esperando para ver se o sumo sacerdote sairia vivo, se Deus aceitaria o sacrifício, se haveria perdão por mais um ano. E quando o sumo sacerdote finalmente emergia do Santo dos Santos, vivo e com a bênção de Deus, havia júbilo, alívio, gratidão. Os pecados haviam sido cobertos, a ira de Deus havia sido aplacada, o povo estava perdoado. Mas aqui está o problema. Aquele perdão era temporário. Levítico capítulo 16 deixa claro que esse ritual precisava ser repetido ano após ano após ano. O sangue de touros e bodes não podia realmente remover o pecado, apenas cobri-lo temporariamente. Era uma sombra, uma ilustração, uma promessa de que um dia viria o sacrifício verdadeiro e definitivo. E Hebreus capítulo 10, versículos 11 e 12 nos mostra o cumprimento. Todo sacerdote se apresenta dia após dia ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar pecados. Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, assentou-se para sempre à direita de Deus. Jesus Cristo é o nosso verdadeiro sumo sacerdote. Ele entrou no Santo do Santo Celestial, não com o sangue de animais, mas com seu próprio sangue. E ele conseguiu o que nenhum outro sacerdote jamais conseguiu, a eterna redenção. Não precisamos repetir esse sacrifício, não precisamos ter medo de que Deus não nos aceitará, porque Jesus já completou a obra, já foi feito, já está terminado. Quando ele clamou da cruz, em João capítulo 19, versículo 30, dizendo, "Está consumado", ele estava declarando que o preço completo havia sido pago, que a justiça de Deus havia sido satisfeita, que a redenção estava completa. E essa festa também aponta para o momento em que Jesus voltará não mais como o cordeiro que foi morto, mas como o juiz que julgará o mundo. Será o cumprimento final do dia da expiação, quando toda a nação de Israel reconhecerá Jesus como seu Messias, conforme profetizado em Zacarias capítulo 12, versículo 10. Eles olharão para aquele a quem traspassaram e chorarão por ele como quem chora por um filho único. Haverá arrependimento nacional, haverá reconciliação, e então Israel será salvo, como Paulo afirma em Romanos capítulo 11, versículo 26. O véu será removido dos seus olhos. Eles entenderão que Jesus sempre foi o Messias prometido, e a expiação final será completa. E finalmente, a 7ª e última festa, a festa dos tabernáculos, também chamada de Sukkot. Essa era a festa da colheita final, a celebração da provisão de Deus e da sua presença com o seu povo. Durante 7 dias, os israelitas habitavam em tendas, cabanas temporárias, relembrando os 40 anos em que Deus os guiou pelo deserto e habitou no meio deles. Mas essa festa também aponta para o futuro, para o reino milenar de Cristo, quando ele reinará sobre a terra por 1000 anos. Zacarias, capítulo 14, versículos 16 a 19, nos diz que, após a segunda vinda de Jesus, todas as nações subirão a Jerusalém ano após ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. Esse será o cumprimento final, a glória completa, quando Deus habitará com os homens de maneira plena e visível. Você consegue ver a beleza disso? Você consegue perceber a profundidade do plano de Deus? Desde o Antigo Testamento, ele estava revelando o que faria. Cada festa era uma promessa, cada ritual era uma profecia, cada celebração era um ensaio do que estava por vir. E Jesus Cristo é o centro de tudo. Ele é o cordeiro que foi morto na Páscoa. Ele é o pão sem fermento que foi sepultado. Ele é as primícias que ressuscitaram dos mortos. Ele é quem enviou o Espírito Santo em Pentecostes. Ele é quem voltará com o som da tromba. Ele é quem trará a expiação final a Israel. E ele é quem reinará para sempre,
durante a festa dos tabernáculos eterna. Mas aqui está a pergunta que você precisa responder hoje. Onde você está nesse plano? Você já experimentou a Páscoa pessoal, onde o sangue de Jesus foi aplicado em seu coração? Você já foi liberto da escravidão do pecado? Você se separou do fermento da corrupção e buscou viver em santidade? Você tem a esperança da ressurreição porque Cristo ressuscitou? Você recebeu o Espírito Santo que habita em você? Ou você ainda está do lado de fora, assistindo de longe, sem entender que tudo isso foi feito por você? Deus não criou essas festas apenas para ensinar história ou cultura judaica. Ele as criou para que você pudesse ver, com clareza absoluta, que desde o princípio havia um plano. E esse plano sempre foi Jesus, sempre foi a cruz, sempre foi o sangue derramado por amor a pecadores, perdidos como eu e você. Hoje, enquanto você ouve essas palavras, o Espírito Santo está falando ao seu coração. Ele está convidando você a vir. Ele está chamando você ao arrependimento. Ele está estendendo a você a oportunidade de ser incluído nesse plano glorioso de redenção. Não ignore essa voz. Não endureça seu coração. Porque se as primeiras 4 festas foram cumpridas com tanta precisão, as 3 últimas também serão. Jesus voltará, o juízo virá. E a pergunta não é se isso acontecerá, mas sim, você estará pronto quando acontecer? Romanos capítulo 10, versículo 9 diz: Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. É simples assim, é um convite aberto, é uma promessa garantida. Jesus Cristo morreu por você, Ele ressuscitou por você, Ele está voltando por você. Tudo o que você precisa fazer é crer nele, confiar nele, entregar sua vida a ele. Então hoje eu te convido, reflita sobre o que você ouviu. Medite na profundidade do amor de Deus revelado através dessas festas e responda a esse amor com fé. Busque a Cristo enquanto ele pode ser achado, clame a ele enquanto está perto, porque o tempo da graça não durará para sempre. Um dia a última trombeta soará e quando isso acontecer, você quer estar pronto. Se este vídeo tocou seu coração, se algo aqui despertou fé em você, deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem e se inscreva no canal para continuar aprofundando sua compreensão da palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e que Ele te encontre fiel quando Ele voltar.